Vamos para 2 Timóteo, capítulo 4. A palavra que nós queremos trazer nessa noite, começar é importante, mas terminar bem é o essencial. E nós estamos estreando, né? Ainda não está terminado não, gente. Esse é o painel de LED que a igreja adquiriu. Ele vai ser colocado lá em cima, mas ele pesa quase 1 tonelada. Então você imagina, né? Aí tem que ter uma estrutura, tem que fazer todo um trabalho para colocar ele para cima. Mas em breve ele vai estar lá em cima. E tudo isso depende do seu dízimo e da sua oferta, né? Porque comprar nós compramos, agora nós temos que botar ele para cima. Você crê nisso que nós vamos colocar ele para cima? Isso aí. Então na hora do ofertório, o pastor Diego vai fazer o ofertório hoje, ele vai falar um pouco sobre isso, para você despertar o seu coração, né? 2 Timóteo 4, de 6 a 8. Pode colocar o texto de 2 Timóteo, aí depois a gente põe. O apóstolo Paulo, ele diz assim, a partir do versículo 6. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está sendo reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Queridos, começar é muito importante e na maioria das vezes nós começamos sem saber como nós começamos, mas terminar bem é o essencial. O apóstolo Paulo aqui está dizendo isso bem claramente, olha, eu estou terminando a corrida que eu comecei. E o apóstolo Paulo, nós podemos dizer que foi o cara que terminou bem, não é verdade? O apóstolo Paulo, ele deixou vários escritos, vários livros, a maioria dos livros do Novo Testamento foram escritos por Paulo. Ele fundou grandes igrejas, igual a igreja em Éfeso, 3 anos trabalhando ali, um grande trabalho. O apóstolo Paulo foi um homem que não começou muito bem. Ele começou matando e perseguindo a igreja do Senhor. Mas ele terminou edificando e consolidando essa igreja. Porque, queridos, a nossa vida ela é muito curta, ela vai acabar. Você crê nisso? Vai acabar. A grande verdade é que nós só estamos preparados para a festa, né? Mas vai ter velório, e isso faz parte de toda a vida, né? Todos passam por isso. E eu vi uma frase que eu achei interessante. Cadê a frase? Do John Eliot. Ele dizia o seguinte: viva de tal maneira que quando chegar o momento de morrer, não tenha mais nada para fazer, senão morrer. Não? Porque tem gente que deixa a pendência. Há um tempo atrás eu fui no hospital visitar uma pessoa e ela falou o seguinte: pastor, eu não posso morrer agora, eu tenho muita coisa para resolver ainda. Eu falei, rapaz, e ele sabia que Deus estava chamando ele. Eu falei assim, aí não compete a nós, a gente pode orar, mas é Deus que decide se você vai ou se você não vai. Mas a grande verdade é que nós não estamos preparados para esse momento, nem no espiritual, muitas das vezes nem no material, em momento nenhum das nossas vidas. Agora, as últimas palavras de Jesus no final da sua vida, sabe quais foram? Lá em João 17:4, ele diz assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste para fazer. E a última palavra dele na cruz foi: está consumado. E Paulo, né, quando nós lemos esse texto, ele encerra dizendo: está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida. Por que nós estamos falando isso justamente num período que a gente está falando sobre família? Porque, queridos, muitas das vezes nós temos começado e nós temos deixado a nossa família no meio do caminho. Nós não temos terminado bem a história dos nossos filhos. E é tão importante quando nós podemos dizer: terminei a história bem. E eu queria fazer um alerta para você que é pai. Às vezes o filho fala, não estou passando bem. Aí o pai, fica em casa. Aí não vem na igreja. Ou o pai, no dia do culto, o pai inventa atividades de lazer. Não tenho nada contra o lazer, gente. Eu acho que você deve levar a sua família, sim, para passeios. Você deve sair com a sua família, você deve aproveitar.
mas os cultos você tem que levar a sua família. Eu fui criado dessa forma. Lá em casa todo mundo foi criado assim. Não tinha esse negócio de, tô doente. Uma vez eu nunca me esqueço, eu era bem pequeno. Eu não sei se foi minha mãe ou meu pai que falou, mas o meu irmão simulou que estava passando mal e eu apoiando, né, a ideia para a gente ficar, porque tinha os trapalhões, né? Vocês não são da geração dos trapalhões, né? Eu sou da geração que tinha os trapalhões e era no horário do culto. É igual o jogo, né? Quem gosta de futebol, o jogo é onde? No horário do culto. Eu nunca entendi porque o diabo sempre fez desse jeito. Mas para você não usar a bola mesmo. Mas aí eu não sei de quem foi a frase. Meu irmão falando que estava passando mal, não sei se foi meu pai ou minha mãe, falou o seguinte: vamos para a igreja, Jesus cura. Aí eu falei, rapaz, não tem desculpa. Jesus não curou tantos, né? Vai curar lá. Então vamos para a igreja, que ele vai curar. Mas o apóstolo Paulo, ele está falando justamente sobre a partida, sobre o seu desprendimento, a sua libertação do corpo. Ele está falando sobre algo que ele terminou esse bom combate, ou seja, o combate foi bom, combate é luta, e ele estava falando justamente do que os soldados faziam, e ele fala justamente sobre o prêmio, porque nós estamos passando por essa vida na expectativa de um prêmio. Queridos, o que eu faço na vida da igreja, na evangelização, não é visando a minha salvação, porque a salvação Jesus conquistou para mim na cruz. O que eu faço é visando a recompensa, o galardão. Você entende isso? Nós não trabalhamos para ser salvos, nós trabalhamos porque nós somos salvos e entendemos que um dia haverá uma recompensa para aqueles que esperam no Senhor. O apóstolo Paulo fala justamente sobre essa carreira. Gente, nós temos uma carreira. Você tem filhos? Quem tem filho aqui? E aí? A luta é grande, a jornada é grande. Quem ainda não tem, espero que tenha. No meio do caminho aí, casou, vai ter filhos. Mas filho é uma carreira. Porque quando você pensa em chegar numa fase da vida que os seus filhos estão encaminhados profissionalmente, é bom. Casamento emocional, é bom. Agora, quando você fecha todo o bolo e os seus filhos estão servindo ao Senhor, aí você pode falar, combati o bom combate. Porque é difícil hoje. Olha, nós estamos vendo hoje famílias que os filhos chegam numa fase da vida e não querem mais servir ao Senhor. E chegam para os pais e falam o seguinte: olha, eu não quero mais ir para a igreja. E não é questão de estrutura. Eu pastoreei uma igreja e o departamento infantil da nossa igreja, na época, não era tão bom. E um casal muito ativo na igreja, e esse homem chegou para mim e falou: pastor, eu vou procurar uma outra igreja, porque o departamento infantil da nossa igreja não é tão bom. Eu gosto da palavra, eu gosto da igreja, mas tem uma igreja aqui perto que tem um departamento infantil excelente, eu vou para lá. Ele foi. Falei: rapaz, a igreja, ela tem apenas uma pequena parcela na parte espiritual. 99,9% do espiritual dos filhos são os pais. Ontem, não sei se foi o Tiago ou o Luiz que falou comigo, ontem teve o conclave dos embaixadores, por isso que eu estou com a camisa aqui dos embaixadores. E a frase é até interessante, né? Construindo meninos para não remendar homens. Essa é a embaixada. E eles falaram uma coisa interessante: pastor, tinha uma igreja que estava lá, que os filhos, os pais, todos os pais estavam presentes. E foi a igreja que mais ganhou medalha. Os pais estavam presentes. E às vezes nós achamos que a igreja tem que fazer a parte, né? Esquecemos que quem tem que fazer são os pais. A igreja dá os nortes, nós fazemos, nós damos os pulos aqui. Mas se o pai não pega junto, a coisa não vai acontecer não. Não vai romper. Queridos, então, Paulo, ele está dizendo que a sua vida, né, chegando no final, e quando ele analisa, mesmo apesar dele ter começado mal, começou perseguindo a igreja, mas ele cumpre o propósito de Deus. E eu fiquei pensando, o que vai estar escrito na minha lápide quando eu morrer? Eu tive o privilégio de ir no túmulo do Billy Graham. Pastor Billy Graham foi o maior evangelista do século. Um homem que pregou para milhões, para reis, ele pregou para pessoas no mundo todo. E quando o Billy Graham morreu,
A alça do caixão do Billy Graham foi disputada. Presidentes, homens que foram aconselhados por eles, os cabeças da América, disputaram a alça do caixão para levar até o túmulo. E se você for lá, você vai ver a sepultura e vai ver uma lápide escrita de um homem que combateu o bom combate e terminou bem a jornada. E o que é que vão escrever, né? Quantas pessoas vão estar no seu funeral, né? Desde que nós nascemos, nós começamos a escrever a nossa história. E a questão mais importante não é como a sua história começa. Porque a gente começa todo mundo do mesmo jeito, lá na maternidade, né? Mas aonde e como vai terminar? E, queridos, em Eclesiastes 7:2, a palavra diz assim: o fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. Ou seja, Salomão ele está falando o seguinte: olha, o fim de uma coisa vale mais do que o seu começo, pois para Deus é o fim que de fato importa. Como nós vamos terminar a nossa jornada, né? E geralmente nós pensamos que é o início, né? Porque no início nós estamos com a nossa juventude, nós temos energia, nós podemos dar o melhor, nós temos força, vigor, temos metas a serem alcançadas e achamos que vamos chegar ao topo, achamos que é o começo, mas o sentido da nossa vida está quando nós terminamos ela, está no final das nossas vidas. E eu estava lendo um livro esses dias e o cara falando justamente sobre isso, ele fala que para um alpinista, a parte mais importante não é o início da jornada, mas é chegar no final do cume. E porque é lá que está o objetivo nosso, é chegar no final, lá no topo. Para um time de futebol, o importante não é começar bem o campeonato, e sim, como o Cruzeiro, vai chegar ao final em primeiro lugar. Amém, gente? Amém? Afinal, não basta começar bem, né? O negócio é terminar em primeiro lugar. E para o cristão, é no fim que está a nossa vitória. É quando nós seremos coroados. É como termina que importa. Salomão, ele diz isso, né? E Salomão foi um homem que ele começou muito bem, né? Salomão, a Bíblia diz que quando ele está iniciando o seu reinado, Deus aparece a ele e pergunta a ele em sonho, né? O que você quer? Ele poderia pedir riqueza, fama, poder, mas ele pediu, ele foi humilde. Ele começou o reinado dele com humildade. Eu quero sabedoria. Aí Deus falou, boa coisa pediste. Aí Deus concedeu a ele sabedoria, Deus concedeu a ele riqueza, Deus concedeu a ele muitas vitórias. Mas no final da história de Salomão, Salomão levou seus filhos à idolatria. Ele mesmo se prostrou diante de deuses de outras nações, em outros lugares. Entendeu? Então existem coisas que começam bem, e eu vejo às vezes pais, né, que começam tão bem a criação dos filhos, né? Eu estava um dia comentando justamente sobre a minha cunhada, uma cunhada minha, o primeiro filho foi aquela perfeição, né? Primeiro filho, não podia comer doce, chupar bala, chocolate nem sonho, Coca-Cola, Deus me livre. O menino foi um espetáculo, né? Quando veio o segundo, tadinho. Você podia dar qualquer coisa para o menino. Estava nem aí. Começou bem. Mas depois, no meio da jornada, quem é mãe aqui de segundo já sabe, né? O segundo está tudo liberado, né? O primeiro pediatra todo dia, não houve conselho da mãe, é o médico que está certo, mas depois desanda. Saul é um exemplo de homem que começou bem o seu reinado, começou humilde, agradando a Deus, mas o seu fim não foi bom, foi um rei que com certeza desagradou o Senhor, tanto é que Deus põe um fim na dinastia da sua família. Salomão, como eu disse, mesmo com toda a sua sabedoria, apostatou da fé. E aí nós vemos pessoas que começam a jornada bem, começam um ano bem, servindo ao Senhor, com os filhos, a família toda, né? E pega aquele texto, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí quando vem um BOzinho, aí Deus fica de lado. As prioridades, elas começam a mudar. Ou seja, não caminham tão bem. E a primeira tempestade que vem, ela abandona a fé.
O rei Uzias começou bem, terminou mal, foi orientado por Zacarias, um grande servo de Deus, e ele buscou o Senhor, prosperou, tinha um exército poderosíssimo, tinha cidades fortificadas e termina sua vida leproso, morando sozinho, separado da família, dos amigos e excluído da casa do Senhor. E aí nós vemos homens, como eu falei, voltando aqui para a família, né? Começaram o casamento, juras de amor no altar, né? Eu te amo, meu leãozinho, minha gatinha. Aí, meu filho, daqui a pouco, seu burro e outros adjetivos, né? Viram um zoológico todo dentro de casa, né? Primeiro começa com os filhos, aquele carinho, aquela atenção, dá a camisa de futebol e engana o menino, dá uma bola para o menino, mas nunca joga uma bola com o menino, né? Não tem tempo. Semana passada eu falei sobre isso, às vezes nós gastamos toda a nossa energia na rua e quando chegamos em casa nós não temos nada para dar para a família. Tudo de bom nós entregamos no trabalho, nós entregamos às pessoas que nos cercam, mas quando nós chegamos em casa, não sobrou nada. No Novo Testamento nós encontramos Demas, um colaborador de Paulo, e Paulo, ele diz assim sobre ele, quando ele fala a Timóteo se queixando, ele diz, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Começou bem e termina mal. Queridos, mas não é porque tudo está mal agora na sua vida, que a sua vida tem que terminar mal. Talvez o seu casamento não está bem, a sua vida espiritual não está bem, as suas finanças não estão bem. Mas olha, na Bíblia nós temos exemplos. Moisés começou mal. Pensa num cara que era iracundo. No momento de ira, ele assassinou um homem, um egípcio. E começa a sua história como homicida. E é interessante que no final da vida de Moisés, Deus fala a respeito de Moisés assim, não há na terra homem mais manso do que Moisés. Pensa só, né? Eu fico imaginando Moisés, aquele cara barbudão, carrancudo, sobe no monte, Deus entrega a ele os 10 mandamentos, a Bíblia diz que Deus escreveu nas pedras os 10 mandamentos. Imagina, gente, se você tivesse algo, se Deus escrevesse um bilhete para você, o que você faria com esse papel? Nossa, era um cofre. Seria o maior tesouro da humanidade, a maior relíquia, a escrita de Deus. Moisés desce com aquelas 2 tábuas de pedra, que devia estar pesado. Aí chega lá embaixo, ele vê o pessoal adorando um ídolo, um bezerro. O que ele faz? Ele fica irado e ele quebra os escritos de Deus. Quebra a coisa mais preciosa, que ele passou 40 dias no monte orando, jejuando, recebe aquela revelação de Deus, escrita por Deus, e ele quebra, irado. Mas durante o deserto é lugar de tratamento. Às vezes você está passando pelo deserto. Tem gente que quer que o deserto acabe logo, né? Senhor, me tira do deserto. Mas Deus está te tratando. Deus está trazendo você para aquilo que Ele quer na sua vida. E aí, queridos, no final da história, Moisés termina como o homem mais manso. Paulo começa perseguindo a igreja. O relato sobre a vida dele foi ele dando a sentença e ajudando no apedrejamento de Estevão. E ele termina como defensor da igreja e deixa um legado fantástico para nós, né? E a escrita dele, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Queridos, nessa noite eu quero trabalhar sobre 2 perspectivas de Deus para nós, né? Como terminar bem nessa perspectiva de Deus e como terminar bem de acordo com a Bíblia. Eu queria que você prestasse atenção em alguns pontos. Primeiro, o que é terminar bem? Para o mundo, terminar bem é dinheiro, né? Ah, fulano deixou uma fortuna muito grande. Mas olha, se você pegar hoje, eu estava vendo esses dias, algumas grandes empresas do Brasil, que a geração Z não conhece. Mesbla. Quem aqui ouviu falar na Mesbla? Só a minha geração. Dá para saber a idade aí. Né? Se você pegar, você vai começar vendo, olha, cadê a Mesbla? Acabou.
Por quê? Não adiantou ele deixar riqueza para os filhos. Não souberam dar sequência. E assim, várias empresas, Grupo Nassau, várias empresas que o fundador amealhou muitas riquezas, mas fama, poder, dinheiro, não conseguiu construir a próxima geração. E tem muitos pais preocupados em juntar dinheiro para os filhos, em dar uma boa faculdade para os filhos, mas não estão preparando os filhos para a vida. Há um tempo atrás, eu estava no escritório e, há muito tempo, vieram 2 irmãos. Eram 3, o pai morreu e o pai tinha deixado cada filho bem, deu faculdade para todos eles, deu um apartamento e carro. Aí você tinha médico, engenheiro, advogado, os 3 filhos bem formados e bem colocados. E aí sobrou a mãe. No dia que a mãe morreu, uma das noras foi no apartamento, mais um dos filhos, e pegou todas as joias. Aí você imagina, os 3 filhos que agora estavam tudo brigando. E aí um falando o seguinte: se papai não tivesse deixado nada, mas se tivesse só ensinado a gente princípios e valores, a gente não estaria aqui agora brigando por causa de herança. Que coisa, né? Às vezes o principal, que é gastar o tempo, que é formar um legado de vida no coração dos filhos, nós não temos tido tempo. E nós temos tempo, e a gente trabalha o seguinte: não, eu quero dar conforto para a minha família. Eu ouço isso muito, né? Estou trabalhando porque eu quero dar a melhor educação para o meu filho, eu estou trabalhando porque eu quero dar o melhor. Mas, queridos, o melhor para o seu filho é você. Então, terminar bem a história é você, a sua esposa, num casamento sólido e os seus filhos ao seu lado. Você imagina, hoje vários netos não têm casa de avô para visitar. Porque os avós se separaram no meio do caminho, aí vai na casa de um, vai na casa de outro, se perderam. É tão bom, né? Quando os 2 estão velhinhos lá, terminando junto a história. Isso é um legado de segurança para os filhos, para a próxima geração. Queridos, o problema é que quando você vive a vida, né, na perspectiva apenas para você, para os seus desejos e prazeres, o seu final não é um final onde você vai dizer que você combateu um bom combate. Agora, quando nós falamos na perspectiva de Deus, é cumprir a missão e os propósitos para qual Deus nos criou. Olha, quando o apóstolo Paulo, ele diz, Jesus diz assim: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Isso foi Jesus lá na cruz. Eu cumpri o propósito do Senhor. E, queridos, nós temos um propósito. Eu sei que Deus me deu um chamado, e o chamado que Deus me deu é esse: estar pregando o Evangelho, formar líderes melhores do que eu. Não é construir um império, uma igreja onde eu seja o beneficiário, mas é levar as pessoas a um compromisso de seriedade com Deus. E eu quero, no final da minha jornada, poder dizer que eu combati o bom combate. Né? Eu quero chegar no final da jornada e ter vários pastores que passaram pelas nossas vidas e foram tocados pelo nosso ministério, que foram influenciados pela nossa vida, pela nossa forma de viver o Evangelho. Um Evangelho simples, um Evangelho sem ostentação, um Evangelho onde a glória pertence ao Senhor Jesus Cristo. E a igreja é dele, não é nossa. A igreja não é nossa, a igreja é do Senhor Jesus. E nós temos que levar as pessoas a entender esse compromisso de seriedade do Evangelho. E o apóstolo Paulo, eu fico imaginando Paulo, ele quando deixa, ele estava em Éfeso, a igreja em Éfeso, 3 anos de ministério, a igreja crescendo, cheia, porque o homem tinha palavra, tinha unção, tinha autoridade, milagres, a igreja crescendo, cheia de discípulos, e o apóstolo Paulo vai para Jerusalém, e ele sabendo que ele iria passar pela prisão. Que coisa, né? Mas ele diz: eu não tenho nada na minha vida como de preciosa, a não ser cumprir o propósito de Cristo, que é fazer ele ser conhecido. Queridos, o valor da nossa vida, ele está relacionado ao propósito. E eu quero que você entenda,
O maior propósito da sua vida começa na sua família, seus filhos. Hoje eu posso dizer que eu cumpri o meu propósito como pai. E eu fico sim, quando eu converso com as pessoas, eu falo, olha, eu me sinto realizado. Casei a minha filha e ainda casou com um pastor, né? E ainda vai botar o nome do filho de Ezra, que significa Esdras, né? Eu sinto realizado na minha vida como pai, em ter cumprido o propósito de Deus. Pastor Diego ainda tem alguns propósitos para cumprir ainda, né? Mais 3 ainda, já entregou a Luan. É o nosso propósito, querido. É entregar os nossos filhos para Deus, é os nossos filhos estarem no compromisso do Senhor. Eu fico tão feliz quando eu vejo famílias cumprindo o propósito. Está a dona Cristina Omena ali, né, Cristina? Vendo o filho tocar, o outro lá em cima se envolvido, todos envolvidos na obra. Queridos, é cumprir o propósito do Senhor. Saber que os filhos estão no caminho do Senhor, temem ao Senhor, honram ao Senhor, e nós vamos nos encontrar com eles no céu. Agora tem pai que está na preocupação, será que meu filho vai? Será que ele vai para o céu? Nós temos um propósito. Aí você pode pensar, mas pastor, o que eu faço? Vamos seguir a Bíblia que você vai aprender aqui, o que você vai fazer. Então, queridos, como é que eu posso terminar bem? Como? Como eu posso terminar bem? Hoje, pela manhã no discipulado, né? Na nossa igreja nós trabalhamos no Life on Life, que é vida em vida. E no meu grupo discipulado a gente estava discutindo hoje sobre paternidade. E justamente a nossa casa como hospital. A nossa casa é um hospital. Os nossos filhos, eles têm que ter um lugar onde, quando eles são feridos, para que eles possam ser curados, e vão ser curados dentro das nossas casas. A nossa casa é lugar de cura. E foi interessante que, você imagina, 3, 4 homens, né? E praticamente estava quase todo mundo começando a querer chorar. Quando a gente começa a pensar como pai, como a gente errou, porque a gente não sabia como fazer o certo. É por isso que eu falo para você, vem para o discipulado, não fica fora do discipulado. O discipulado você vai aprender como você ter um casamento saudável, como você ter um relacionamento saudável com Deus, não fica fora. Invista seu tempo em se preparando para a sua família. Então, terminar bem é desafiador. E, queridos, e às vezes nós começamos, né? Não é como no começo. Às vezes nós achamos que vai ser alegria, sucesso, mas durante a jornada nós teremos dificuldades. O apóstolo Paulo, quando lá em Atos, no capítulo 20, ele está se despedindo, né, da igreja de Éfeso, seu ministério tão frutífero, onde ele poderia ter ficado, e às vezes nós vemos até alguns pastores que se acomodam, né? E o apóstolo Paulo, ele sabia que algo maior tinha que acontecer, por isso ele não tinha a vida dele tão preciosa, ele tinha preciosa o chamado e o propósito de Deus. Mas a primeira atitude para terminar bem é viver a vida na perspectiva da existência e não do momento. Às vezes nós queremos a felicidade do momento. Eu quero ser feliz. Nós vemos isso, né? Quero ser feliz, pastor. Aí nós vemos pessoas chutando um casamento, largando uma família porque quer ser feliz. Larga a esposa, larga os filhos porque quer ser feliz. Aí larga uma tragédia para trás. Uma jornada de destruição. Porque os filhos do divórcio vão carregar marcas. Pastor, meus pais se divorciaram, mas eu não tenho marca. Meu irmão, eu não conheço um que não tenha. Sempre tem marcas. E às vezes nós queremos a felicidade momentânea e não aquilo que Deus tem para nós. O apóstolo Paulo, em Atos, quando ele está se despedindo, ele diz: agora eu vou para Jerusalém obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer lá. Somente que em todas as cidades o Espírito tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me esperando. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Paulo,
Ele vivia a sua vida na perspectiva da sua existência, ou seja, propósito, não do momento. Ele estava preocupado com o momento. E no versículo 24 ele diz, né? Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante para ele era completar a missão. Porque Paulo ele viveu na perspectiva da eternidade. Porque, queridos, quando nós pensamos que quando fecharmos os olhos, nós abriremos os olhos na eternidade, faz toda a diferença. Quando eu sei que o morrer para nós é lucro, a coisa começa a ser diferente. O apóstolo Paulo, a vida dele era dirigida justamente pelo espiritual, pelo invisível, porque ele queria a glória e a aprovação de Deus. Era isso que ele queria para a vida dele. Quando ele diz, né, lá em 2 Timóteo, quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima. Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. Um dia Deus vai perguntar para mim e para você, olha, eu te entreguei 3 talentos, 3 filhos, te entreguei 4, te entreguei 5, te entreguei 1. O que você fez com isso? Ah, Senhor, eu deixei eles ter liberdade de escolha. Olha, eu já vi muito pai que deixaram os filhos ter liberdade de escolha e os filhos escolheram o mundo. Gente, o mundo se apresenta de uma forma brilhante. Se apresenta de uma forma brilhante, atrativa. Se você deixar o seu filho escolher, né, você bota lá, comida saudável, hambúrguer do McDonald's com fritas e Coca-Cola. E aí, o que ele vai escolher? Hein? Ele vai escolher a beterraba, cenoura. Mas não, ele vai para o McDonald's. Agora você vai deixar o seu filho comer McDonald's todo dia? Você sabe que isso vai fazer mal para ele, não sabe? Não é? Aí que você quer que seu filho come? Brócolis, cenoura, alface, beterraba. Não é verdade? Porque você sabe o que é melhor para o físico do seu filho. E para o espiritual? Não, pastor, está vindo a época de quadrilha, né? Festa junina. É cultural, cultural do mundo. Nós não seguimos a cultura do mundo. Não, a nossa cultura é diferente, gente. Filho de crente não pula quadrilha, não, é? Por que pula? É uma festa consagrada ao mundo, ao paganismo. Não, pastor, mas ele tem que ser, ele vai ser, como é que se diz? Isolado. Meu irmão, ele já é isolado para Deus. Nós temos que separar os nossos filhos para Deus, que começa lá atrás. E às vezes nós não prestamos atenção nisso. Nós temos que começar bem e terminar bem. Olha, o pai do filho pródigo, quando o filho saiu de casa, ele saiu de casa porque com certeza o pai não deixou levar a namoradinha para dormir dentro do quarto. O pai não deixou. Não deixou chegar tarde em casa. Eu quero liberdade. Eu quero a minha parte, que eu quero curtir o mundo. Eu tenho que chegar 10 horas em casa, pai. Eu não posso trazer minha namorada, meu namorado para dormir no quarto. Queridos, o pai do filho pródigo não construiu um chiqueiro dentro de casa. Não construiu. E muitos pais têm construído chiqueiro para os filhos dentro de casa. Aí lá na frente depois, pastor, onde foi que eu errei? Onde foi que você errou, meu filho? Tem que terminar bem. Ou seja, a nossa perspectiva é a eternidade. Albert Einstein ele fala um negócio interessante, ele diz assim, não é o nosso presente que determina o nosso futuro, mas sim o nosso futuro que determina o nosso presente. O que nós pensamos? Na eternidade. É por isso que nós trabalhamos para a eternidade. Queridos, eternidade é aquilo que move o nosso coração. Como nós seremos avaliados por Deus. É por isso que Paulo fala, né? Combati o bom combate, acabei a carreira da minha vida e guardei a fé. A nossa fé tem que ser preservada. Segunda atitude é não deixe pontas soltas pela vida. Olha, não deixe pontas soltas. O apóstolo Paulo, no versículo 17 a 21, ele diz assim, de Mileto
Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês. Desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia, servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pela conspiração dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Nós não podemos deixar de pregar o evangelho. Os nossos filhos é a nossa primeira plateia. A nossa casa é o nosso púlpito. Nós temos que pregar o evangelho. Nós não podemos deixar de pregar o evangelho. O evangelho tem que ser algo constante. E, queridos, o evangelho nós não pregamos pelos lábios. Nós vivemos. As pessoas têm que ver Jesus em nós. Eles têm que ver através da nossa casa. É por isso que a nossa casa tem que ser um lugar que atrai. Eu louvo a Deus que os pastores da nossa igreja, as casas estão abertas. Quantos churrascos, né, Diego? Em casa, na sua casa, até na casa do pastor Jonathan, a galera vai para lá toda semana. Se você ainda não foi convidado, é porque você ainda não vive o favor de Deus. Mas as nossas casas, as pessoas têm que saber quem é você dentro de casa, não é verdade? Tem que saber quem é você, como você é. Olha, e Paulo, ele diz que viveu no meio deles dando bom testemunho. Não tinha nada do que se envergonhar ou ser motivo de vergonha. Paulo não deixou pontas soltas. Os nossos filhos olham. Querido, se não pode pagar, não compra. Não faça dívidas para que o cobrador não fique batendo na sua porta. Às vezes nós compramos coisas que nós não precisamos, com dinheiro que nós não temos, para agradar pessoas que nós nem conhecemos. Não é verdade? Aí fazemos dívidas, aí são contas, e aí tem até um hino no hinário que diz, né? Contas são. Hás de ver surpreso, quantas são. Vai fazendo dívida, sem necessidade. Aí abre o guarda-roupa, parece com uma centopeia, tem 100 pares de sapato. Tem camisa que você usou há um ano atrás. Né, meu? Tem que comprar, porque é moda. Paulo, ele estava partindo sem deixar pendências. Maravilhoso, né? Tem que encerrar ciclos, queridos. Para concluir bem a nossa carreira, nós temos que concluir bem cada capítulo de nossa vida. Cada capítulo tem que ser encerrado com louvor. É igual passar na prova, né? Henry Ford, ele dizia assim: o segredo do sucesso é, se você começar alguma coisa, complete ela. Começa uma campanha de oração. Nós vamos começar agora, depois vamos falar sobre uma campanha de oração, levando os nossos amigos para Jesus. Tem gente que vai pegar a pulseira, mas no meio do caminho vai largar. Tem gente que começou o discipulado e abandonou. A gente tem que terminar. Nós não podemos ser daqueles que não termina. Nós temos que ir até o fim. Trabalho você vai, está chovendo, você tem que ir, você chega no horário. Agora os compromissos, quando está relacionado com Deus, a gente deixa para lá. Sabe por que hoje eu temo a Deus e meus irmãos tememos a Deus? Porque minha mãe nunca deixou de ponta solta. Sempre estava lá dando exemplo. Pegava e ia até o final. E obrigava a gente a ir até o final. Vocês têm que ir, tem que dar exemplo. Não deixou a ponta solta. E o filho observa. Você começa, desiste, larga. O que seu filho observa? Que pode procrastinar, que pode deixar as coisas para lá. Queridos, não importa o nome que você dê, né? Encerrar os ciclos, fechar a porta, terminar os capítulos. O importante é que você tem que deixar o passado para trás. Porque às vezes nós vemos pais, a esposa não terminou o ciclo dentro da casa dos pais, o marido não terminou. Existem pontas no casamento. Deixar as coisas sem terminar gera angústia. E nós temos casais que vivem um casamento angustiante. Nada cansa mais do que o constante lembrete de tarefa inacabada. Não é verdade? Antes de começar um capítulo novo, é preciso terminar o antigo. Uma coisa que eu li, eu anotei, o autor ele dizia o seguinte: o passado mal resolvido traz uma série de situações para o presente atual. Qualquer pessoa, pois como caminhar se existe um bloqueio, uma dificuldade ou uma circunstância
que atrapalha a pessoa ir para o próximo nível. Muitas vezes não estamos vivendo, mas apenas sobrevivendo. Sobrevivendo à margem da vida que Deus tem para nós. Tudo porque ainda mantemos pontas soltas em nossas vidas. Aí ele diz assim: permita que o passado passe. Só vale a pena olhar para trás se for para lembrar o quanto você cresceu. Coisa boa, né? Senão, não vale a pena. O poder de fechar ciclos, ele é libertador. E outra coisa, queridos, mágoas. Para você terminar bem, nós não podemos ter episódios de mágoa, quando a mágoa não é fechada e carregamos conosco de maneira inconsciente, ela afeta os nossos relacionamentos presentes. Muitas vezes nós levamos mágoa no nosso coração. E um grande exemplo disso na Bíblia foi José. Olha, não houve alguém que pudesse ser tão magoado como José no Antigo Testamento. Pensa só, aos 30 anos, José já tinha passado por sofrimento, mágoas e dores mais do que qualquer pessoa. Odiado, rejeitado pelos irmãos, espancado, vendido como escravo, vai para a casa de Potifar, vive lá como o chefe, né, apesar de ser escravo, e ele vai preso, sem ter feito nada, inocente, acusado por um crime que ele não cometeu, e lá no presídio mais um golpe, fez amizade, mas as pessoas que ele ajudou esqueceram dele na prisão. Que coisa, né? Agora, quando ele está diante de Faraó, quando o Faraó pede para interpretar o sonho, ali não havia um homem com mágoas no coração. Às vezes nós não conseguimos um emprego, porque quando a pessoa está entrevistando, ele olha para você, ele vê uma pessoa rancorosa, magoada. Eu fico imaginando Faraó, um rei, preparado para reinar. Quando ele olha para José, ele não vê um homem cheio de mágoas. Ele vê um homem que virou a chave do passado. As mágoas não definiam quem José era. Muito pelo contrário. Porque a mágoa, ela desperta ira, amargura, vingança. Deixar o passado para trás não foi fácil, mas José encerrou essa etapa. Tanto é que quando seus filhos nascem, primeiro filho, Manassés, Deus me fez esquecer o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Ele estava liberto da dor. Aí ele põe um nome no filho, Manassés. E o segundo filho, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Que coisa, né? Passado já não travava mais o seu coração. Outro sentimento que nos atrapalha em nossas famílias, tristeza. Todos nós, em algum momento, em diferentes medidas, experimentamos a tristeza. Hoje de manhã o pastor estava falando justamente sobre Davi. E veio um ciclo, né, sobre Davi. Interessante, uma história completando a outra. E Davi, quando ele era para estar trabalhando, isso foi na semana passada que o pastor falou, ele era para estar trabalhando, em vez de estar trabalhando, ele ficou em casa, né? Ficou na varanda, contemplando o que não devia, né? Devia estar na Netflix, assistindo algum filme proibido. E desejou, cobiçou e trouxe a mulher para se deitar com ele. E tudo veio uma consequência, essa mulher engravida. E quando Natan chega para ele e fala, olha, você pecou. E assim que Natan sai, aquele filho é acometido de doença. E aquele filho entra num processo de morte, porque Deus botou a enfermidade sobre ele. E queridos, Davi, a Bíblia diz que ele entrou numa tristeza profunda. Ele tirou as suas roupas de rei, foi deitar no chão, se cobriu de cinzas e começou a buscar Deus. Muito triste, não comia, não bebia. E passado aquele ciclo, a criança morreu. E os empregados ficaram até sem jeito, né? Vão falar que morreu, o cara vai matar a gente. Ele está ali desse jeito, se falar que morreu. Quando os empregados chegaram e falaram, olha, seu filho morreu. Ele foi, trocou de roupa, se banhou e foi para o templo adorar e depois foi comer. Ele encerrou o ciclo da tristeza. Porque, queridos, ele entendeu que Deus está no controle de todas as coisas. Ele se apega a Deus antes e depois da morte do seu filho.
Nós temos um pastor, pastor Ademiro, que é o pastor da nossa igreja, lá em Rio das Farinhas. Final do ano, última semana do ano, o filho dele foi assassinado. Isso foi num sábado, no domingo, o filho dele foi assassinado e o enterro foi na segunda-feira. Eu estava lá no velório, a gente fez o culto e aquele homem, ele decidiu se apegar a Deus. Esses dias nós inauguramos uma igreja lá em Melgaço, que ele está liderando outra igreja nossa lá. E ele falando comigo, pastor, toda a minha energia, toda a minha dor, eu coloquei em Deus. E eu estou vivendo para cumprir o propósito de Deus. Eu olhei para aquele homem e eu vi o Espírito Santo de uma forma tão forte. Ele poderia estar chorando, ele poderia estar reclamando de Deus, ele poderia estar fazendo tanta coisa. Mas aquele homem decidiu que a morte do seu filho não terminou aqui. Ele decidiu transformar a dor em salvação. E Deus está usando ele de uma forma tão poderosa para salvar tantas pessoas, porque ele decidiu que a melhor coisa, em vez de ficar chorando no luto, é confiar em Deus. E queridos, às vezes nós ficamos apegados à tristeza e às memórias dolorosas, acusações, porque a tristeza nunca vem sozinha. A tristeza tem uma amiga chamada remorso. A pessoa está triste, ela começa a ficar com remorso, aí vem outras acusações, vem a culpa, e aí é um quadro de dor, e a pessoa não encerra esse ciclo na vida dela. E aí você, por que eu estou falando tudo isso sobre família? Porque nós vemos famílias que estão doentes, criando filhos doentes, porque esses sentimentos estão dentro da casa. Queridos, nós somos a geração que mais se criou doença. Sabia disso? Nas últimas décadas, a quantidade de doença que apareceu, tanto é que antigamente, né, isso há pouco tempo atrás, você tinha um médico que sabia tudo, né? Você ia no médico, ele falava, é isso, e dava um remédio. Hoje você tem médico para o dedão do pé, tem médico para a sola do pé, para o calcanhar. Se você pegar, tem médico para cada coisa. Aí você vai no médico e ele fala, rapaz, aí já entra outro caso, porque aí tem um outro pedaço que eu não sei. Né? Nunca se usou tanto psicotrópico. Farmácia está abrindo uma atrás da outra. E se sabe outra coisa interessante, nós somos a geração que não estamos dando valores aos filhos. Se abre mais pet shop do que loja de brinquedo. Procura aqui no bairro, quantas lojas de brinquedo tem para criança? Tem alguma? Roupa de criança? Agora, quantos pet shop tem aqui no bairro? E estão abrindo um grande ali, ó, do lado do Estrabon. A pessoa prefere ter um cachorro em casa do que gastar energia com o filho. Prefere sair com um cachorro para fazer as porcarias na rua e não catar, do que sair para jogar bola com o filho. Sabia disso? Tem filho querendo botar uma coleira para ver se o pai sai com ele na rua. Tem filho sonhando em ser um pet, para o pai passear. Mas essa é a realidade da nossa geração. Nós estamos mudando a prioridade das coisas. Nós estamos dando mais valor àquilo que não é para a eternidade, que é o nosso corpo. E não estamos dando valor ao que é para a eternidade, que é a nossa família. Gastamos tempo na academia, mas não gastamos tempo em relacionamento com a esposa, com os filhos. Não é verdade? É sério. Aí vem a culpa. Um ciclo difícil, que é o apego ao passado, o que eu poderia ter feito, autorreprovação. Mas eu queria que você entendesse, vamos lá, perda. Não há perda sem dor. Algumas perdas são mais fáceis de enfrentar do que outras. Gente, pensa no homem que perdeu, Jó. Jó perdeu família, filhos, saúde, reputação, prosperidade. E pior de tudo, não tinha explicação. Nem Deus tinha uma explicação para dar para ele. Mas a sua atitude diante da perda determinou como ele ia terminar a jornada dele. Diante da perda, ele não reclama de Deus. E às vezes a pessoa diante da perda, a primeira coisa que ela faz é reclamar de Deus. Jó,
Ele viveu o luto, ele chorou, desabafou da sua dor, ele aceita a sua limitação, mas ele decide seguir em frente. Ele não se entrega à amargura por causa da perda. A nossa vida continua, mesmo apesar da perda, do fracasso, ela continua. Queridos, um exemplo para a gente caminhar para encerrar, eu gosto muito da história de Pedro, quando nós falamos de fracasso, né? O fracasso ele pode ter um efeito danoso na nossa vida, né? Eu já vi pastores parar o ministério por causa de fracasso, eu já vi pessoas largar o casamento por causa de fracasso, já vi tanta coisa acontecer, né? E conviver com o fracasso é uma das coisas mais difíceis que tem para nós, né? E na Bíblia nós encontramos um exemplo muito bonito, né? E assim, difícil, mas bonito. Pedro. Pedro, ele falhou em aguentar a pressão da perseguição, né? Jesus tinha avisado, olha, você vai me negar, hein? Aí Pedro, jamais, Jesus, eu nego você. Aí Jesus, antes o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E não deu outra. Diante da pressão, ele traiu Jesus, ele disse que não conhecia Jesus, e dali ele entra num ciclo do fracasso. E mesmo um mês depois que ele já sabia que Jesus tinha ressuscitado, aonde Jesus encontra Pedro? Um mês depois de ressuscitado. Quem sabe onde? Voltou a pescar, voltou para a profissão antiga, 3 anos depois ele volta. Volta para a profissão antiga. O fracasso faz ele lá. E Jesus, porque ele se sentiu um fracasso como discípulo, né? Neguei Jesus, sou um fracassado na vida espiritual. E ele, vou voltar para a minha profissão, pegou o barco, vou pescar. Aí Jesus começa a restaurar a vida dele. É interessante que Jesus tinha marcado esse encontro, né, para fechar esse capítulo de fracasso na vida de Pedro. Ele vai pescar e Jesus, quando ele está voltando, Jesus já tinha preparado pão e peixe. E quando você, no Velho Testamento e no Oriente Médio, quando você serve uma refeição, é sinal de amizade. Jesus ali começa a restaurar a vida de Pedro, servindo a refeição. Aí depois Jesus, ele começa a restaurar a autoconfiança, né? É interessante que Jesus, porque aqui o ar-condicionado está batendo em cima. Até a gente colocar esse painel lá em cima. Mas aí Jesus, ele começa a restaurar a confiança de Pedro. O que Jesus faz? Ele pega e fala, Pedro, você me ama? Sim, Jesus, eu te amo. Só que a palavra amor ali, no grego, é uma das palavras mais fortes que foi usada. Não era um amor, você me ama. É aquele amor sacrificial. E Pedro, sim, eu te amo. E Jesus insiste 3 vezes. Aí depois Jesus, ele fala, apacenta as minhas ovelhas. Jesus fecha o ciclo do fracasso na vida de Pedro. Porque às vezes, queridos, nós pensamos que o ciclo acabou. Mas, queridos, quando nós falamos em perdão e restauração, nós estamos falando de algo que tem um preço muito alto. O preço que Jesus disse para ele foi o seguinte: apacenta as minhas ovelhas. Vai cuidar daquilo que eu tinha chamado você para fazer. É por isso que quando nós somos chamados para o ministério, às vezes nós damos aquela fraquejada, nós temos que voltar com essa energia. Apacentar as ovelhas do Senhor, que o Senhor nos confiou. Ali Pedro, ele se quebranta. E eu vi um ditado esses dias, um ditado africano que diz assim: não olhe onde você caiu, mas olhe onde você tropeçou. Às vezes a gente fica olhando onde a gente caiu, né? Olhe onde você tropeçou, para que você não tropece mais, para que você possa seguir. Pedro havia tropeçado em seu orgulho. Ele disse: jamais eu vou te trair, Jesus, jamais. Orgulho, autossuficiência, perfeccionista, fez comparação. E Jesus corrige a rota de Pedro. Versículo 22, ele diz assim: se eu quero que ele viva, até que eu venha, o que é que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. E aí,
Muitos líderes fracassam no sucesso. Olha, um grande autor, Charles Swindoll, ele diz assim: o maior que o teste da adversidade na vida de uma pessoa é o teste do sucesso. Sucesso, ele revela o nosso caráter. E a adversidade revela quem nós somos. Muitos líderes de sucesso fracassaram em terminar bem. Salomão foi arruinado pelo sucesso. Saul foi endurecido pelo sucesso. O sucesso transformou Nabucodonosor num maníaco egoísta. Joabe num assassino cruel. E havia um grande alpinista, ele subiu o Everest 14 vezes, subiu e desceu. Ele dizia assim: chegar ao topo é opcional, mas descer é obrigatório. Em 1996, vários alpinistas perderam a vida quando estavam subindo o Everest. E eles perderam a vida na descida. Chegaram ao topo, mas eles não estavam preparados para descer. E às vezes nós não estamos preparados para a última etapa, né? Como Paulo diz, né? Combati o bom combate, guardei a fé. Cada um de nós, queridos, tem uma carreira a ser corrida e terminada. Um ministério que nós temos que cumprir. Por isso nós não podemos deixar tarefas inacabadas, assuntos pendentes. Há muitas pessoas vivendo assombradas por assuntos pendentes, inacabados. Eu queria que você começasse a pensar, né, em coisas que você deixou sem terminar e que você precisa terminar. Porque tudo o que nós temos que fazer tem que ser bem feito. Tem que ser bem feito. E a última atitude: priorize a sua integridade ao invés do sucesso. Olha, que nós vemos muito hoje as pessoas querendo sucesso. Mas o que para mim é sucesso é justamente o quê? É um casamento bem consolidado. Não é uma mesa farta, mas é uma mesa cheia de amor e alegria. Uma família cheia de amor e alegria. Eu sei que o seu sonho, quando começou a jornada, foi terminar bem. E muitas das vezes, no meio do caminho, nós não conseguimos terminar bem. Deixamos coisas inacabadas para trás. Não terminamos como Paulo, né, que valorizava as pessoas. As pessoas têm mais valor. E tem uma frase na última página do sermão. Deixa eu ver. Olha, não, pode voltar essa aí. A anterior. Viva de tal maneira que ao morrer deixe saudades e não vítimas. Essa frase balançou comigo. Viva de tal maneira que ao morrer deixe saudades e não vítimas. E aí, queridos? Como é que você está na jornada? A sua família está terminando bem? Porque o sucesso tem um preço muito alto. E o sucesso sem Deus não é sucesso. É fracasso. E eu queria orar. Queria te convidar a ficar de pé para a gente orar. Ah, não, antes. Eu queria passar um vídeo. O vídeo está pronto? Eu tinha que passar esse vídeo. Esse vídeo aqui, ele é importante. Quando eu vi essa história a primeira vez, eu pensei justamente nisso. Esse homem chegando ao final da vida dele, ele foi resgatado na Segunda Guerra Mundial. Ele e mais 3 irmãos foram combater na Segunda Guerra Mundial, e 3 dos irmãos dele foram mortos, e ele foi preso pelo exército alemão. E a família recebeu, imagina,
a notícia da morte dos 3 filhos. E na época, né, a campanha de guerra, o governo americano, ele precisava de recrutas, e morte não era uma boa mensagem para recrutar. E eles prepararam um pelotão com homens destemidos, e esse pelotão foi salvar esse soldado, ele chamava Ryan. E quando esse pelotão foi tentar salvar esse soldado, os combates foram intensos e alguns morreram. E durante os combates, né, eles se perguntavam: esse homem, ele é o quê? Ele é um engenheiro? Ele é um cara que descobriu uma cura famosa por alguma coisa? O que esse cara é? O que ele representa para a gente estar dando a nossa vida para salvar ele? O que ele é importante? Mas ele era apenas um soldado raso. E quando eles salvam ele, estão voltando, há um combate intenso numa ponte, e alguns deles começam a morrer. Esse é o Ryan. E quando eles descobrem que ele é apenas um soldado raso, eles começam a se questionar: nós viemos aqui para tentar salvar você. E num desses combates, o capitão, né, que foi instruído para salvá-lo, o Tom Hanks, né, é ferido mortalmente. E o capitão chama ele e diz o seguinte: viva de um modo que faça valer a pena. Essa frase, eu creio que foi a frase que Jesus na cruz e olhou para mim e para você. Foi a frase que Jesus, ele disse para nós: faça valer a pena. Pena que a gente não conseguiu botar o áudio, né? Mas eu estou fazendo a narração para você entender. Não tão bem quanto os artistas, né? Ninguém nem percebeu, né? Aquele no final da vida, lá no cemitério, em Arlington, onde estão enterrados os heróis de guerra, ele está diante da sepultura do capitão e ele leva toda a sua família. E ele diz: eu vivi da melhor forma possível para honrar aquilo que vocês fizeram por mim. Porque, queridos, o dia que eu e você morrer, a pergunta que Jesus vai fazer é: você viveu de um modo que honrou o sacrifício da cruz? Você tem vivido para terminar bem a jornada? Ou você tem vivido de qualquer jeito a sua vida? A nossa vida só é vida se ela valer a pena. Se não valer a pena, a nossa vida não é vida que vale a pena. Vamos ficar de pé para nós orarmos.